estimados ouvintes, líderes, amigos e amigas. Boa tarde, obrigado por estarem conosco, nos prestigiando no podcast Elite. Eu sou Kaique Groff, diretor biográfico e presidente da Academia de Líderes Escritores com Propósito Elite. Hoje abordaremos aqui no podcast alguns temas muito interessantes. Falaremos de legado, liderança, carreira e transformação social. Por este motivo, continue conosco. E para o nosso bate-papo, temos como convidados Antônio Muniz, ele que é CEO da Advisor 10X, Sérgio Figueiredo, Brand Sales Managers na Up Tecnologia. E queria iniciar no nosso bate-papo com ele, que é grande personalidade executivo do setor de tecnologia, palestrante, professor, CEO, nosso estimado Muniz. Que honra e prazer recebê-lo em nosso podcast. Grande Kaique, olha, vou dizer para você que eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. O propósito, né, que nos uniu aí é gratificante, então estou muito feliz, para mim é uma honra grande poder ajudar um pouquinho aqui os nossos jovens, né, a fazer uma história linda, que a gente precisa disso, né, ajudar as pessoas que querem fazer essa história linda. Então, a honra é nossa tê-lo aí conosco nesta jornada de transformação de pessoas. Queria agradecer pela sua participação. E pegando esse gancho, eu queria entender e conhecer um pouquinho sobre a sua carreira. Como tudo começou aí no seu âmbito profissional, como tudo iniciou? Legal, Kaique. Essa pergunta eu podia responder de várias maneiras. Eu vou começar rapidinho. Olha que loucura. Eu comecei vendendo picolé, vai vendo, né? Eu sou sou carioca, né? Talvez aí pela tom de voz já dá para saber. Mas eu sou filho de cearense com mineira. Aí deu nisso aqui, né? Foram pro Rio de Janeiro. E a minha família, a gente eram 5 filhos, muito carente, com muita dificuldade. Meu pai, ele era até... não sabia ler, né? E tinha uma dificuldade muito grande. E aí, para ajudar na família, eu comecei a vender picolé com 12 anos. E eu pensava em ser empreendedor, começando a vender picolé e tal, mas aí fui estudar, fazer 2º grau técnico, faculdade de informática. Comecei a fazer estágio de tecnologia, comecei a consertar computador, servidor. Hoje a gente fala de nuvem, né? Mas antigamente era servidor físico. Sim. E aí comecei a trabalhar, comecei pensando em liderança e a gostar de liderar pessoas. Em paralelo fiz MBA, mestrado, comecei a dar aula em faculdade, bem cedo, uns 20 e poucos anos. E eu sempre tive as 2 carreiras, eu sempre gostei, né, de estar no mercado, atuando, e também estar ajudando com conhecimento na faculdade. Então, dei aula aí mais de 10 anos em graduação de tecnologia. E mais recentemente, aí sim, eu comecei a escrever livros, foi quando a gente se conectou, né? Comecei também a pensar em voltar a empreender, porque empreendedorismo era alguma coisa que estava na minha origem desde o início. E aí, mais recentemente, abri minha empresa, Advisor 10X. A gente é especialista em agilidade organizacional, implantação de software. A gente chama de DevOps, né, que é juntar desenvolvimento e operações. E eu estou aí no mercado, né, ajudando as pessoas também. Eu faço palestra, como você falou. E eu queria deixar uma mensagem inicial aqui, Kaique, de que você também conversa com muitos executivos, né? Geralmente a gente está acostumado a olhar o palco das pessoas, né? Ah, o executivo que chegou lá, sim, a diretor, a gerente, a presidente. O empreendedor, né, que tem sucesso, o autor que escreveu um livro. Geralmente a gente olha esse pedaço da história. Mas, na maioria das vezes, lá no início todo mundo teve dificuldade. Tirando os sortudos aí que tem, né, herança, a grande maioria dos executivos que eu converso com muito executivo na minha atuação atual, empreendedores de sucesso, na maioria, eles têm uma história lá muito sofrida. Muito. A maioria. Eles cavaram a oportunidade, né? Justamente. Então, esse trabalho que ele te faz com jovens, eu me enxerguei. Quando a gente conversou, você falando, eu me vi lá. Porque, como a minha família tinha uma origem muito humilde, eu tive uma madrinha, literalmente uma madrinha que me ajudou a pagar o meu 2º grau, pagar a faculdade, até ajudou um pouco no meu mestrado. E eu vejo hoje que os jovens, por um lado, tem muito jovem que batalhador, cava a oportunidade que você falou, né, Kaique? Mas a gente está num mundo também das redes sociais, tudo muito fácil, né? TikTok aqui, Instagram ali. É a falsa oportunidade. Né? É a falsa oportunidade. E aí a gente vê que tem muitos jovens que estão se perdendo. Então a gente precisa trazer esse jovem para a realidade que nem tudo vai ser fácil, né? O que é fácil lá na frente
tem que cavar a oportunidade hoje. Então, eu coloquei esse ponto, assim, em podcast que eu já participei de vários, geralmente eu não falo essa história, né, que eu comecei vendendo picolé, que eu tive dificuldade, mas eu penso que é importante falar, porque tem muito jovem que vai assistir e falar, o Kaique tá de boa, o Sérgio tá de boa hoje, o Antônio Muniz tá de boa, mas a grande maioria, eu tive até conversando hoje com um executivo, ele também tem a empresa dele, e hoje a empresa dele é sucesso. E ele falando também, ele teve dificuldade, o pai com 10 filhos, e ele lá de Recife veio para São Paulo, sofreu, e hoje ele tem a empresa dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Comparar o palco dos outros com os nossos bastidores. Isso não vai dar bom, né, meu amigo? Sim, com certeza. E qual o maior desafio que você enfrentou ao longo da sua carreira, Muniz? Olhando agora em perspectiva, eu sempre tive muito medo de ficar desempregado, porque como a minha família teve muita dificuldade, eu tinha medo assim de não ter como me sustentar. E aí por isso que eu larguei o empreendedorismo e fui trabalhar com empresa em carteira assinada, né? Porque parece que tem estabilidade, na verdade a gente sabe que não, né? E aí também eu decidi o seguinte, eu não vou ter uma atuação no mercado, eu vou ter pelo menos 2. Então eu trabalhava durante o dia a empresa e eu trabalhava também em faculdade. Então eu tinha muito medo, assim, de dar algum problema e não ter como sustentar minha família e tal. Sempre quis ter filhos, né? Eu tenho hoje o Lucas de 12 anos e a Luísa de 9 anos. Então eu tinha muito medo. Aí, mais interessante, que depois, se a gente vai tendo sucesso na carreira, a gente vai começando a perder um pouco o medo, né? Aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu empreender novamente. Então, esse medo passou, mas é lógico, né, Kaique? A gente que tá no mercado, a gente que é empreendedor, é uma luta por dia, mas a vantagem, e é interessante isso, né? Eu quando trabalhei com carteira assinada, a minha irmã, por exemplo, é funcionária pública e tal, a gente sempre tentou, né, ter essa um pouco de estabilidade, mas o empreendedor, ele tem também um risco dos dois lados, o risco positivo. Porque Sim. O empreendedorismo, né, cara, eu queria aqui até trazer esse insight para os jovens, né, também para pensar em ser empreendedor. Por quê? Quando a gente é empreendedor, quando a gente é vendedor, né, Sérgio, a gente também tem a oportunidade de nós fazermos a nossa história, os nossos resultados. Então, olhando para trás e dando essa dica aí para frente, né, o meu medo anterior, ele hoje, eu consigo trabalhar melhor ele, porque eu vejo que depende de mim o trabalho. E numa empresa, às vezes, por melhor que a gente faça, a gente não controla o novo chefe que chegou, o diretor, às vezes alguns malucos aí, né, na diretoria fazendo bobagem. A tua empresa não, você tem risco, mas você pode, com o seu suor, né, Sim. fazer a diferença. Então eu vejo hoje que aquele meu medo lá atrás, ele não era tão real quanto eu vejo hoje. É um pouco disso que eu queria passar para os jovens também. Que bacana. E eu queria entender qual é o momento que você está hoje, né, com a Advisor. Estou sabendo que tem uma agenda comprometida para o ano que vem já, várias palestras, eventos. E aí eu queria entender como você se vê hoje, né? Tendo olhado para o seu passado, tudo que você percorreu e qual é o momento que você está na sua vida hoje. Legal, Kaique. Hoje eu estou bem empolgado porque eu consigo olhar para frente e pegar todo o repertório passado, né, e construir novas histórias. Você falou dos eventos, agora em 2024, a gente já está com 10 eventos garantidos aí para... Aí, eu acabei não falando, né, eu também apresento evento de tecnologia. A minha pegada, em vez de ser aquele mestre de cerimônia mais formal, é mais informal. Eu apresento os palestrantes, mas eu conecto um conteúdo com o outro para ficar mais fluido, né, o Sim. conteúdo. Então a gente já tem aí mais de 10 eventos, a gente vai fazer eventos com empresa, a gente vai lançar alguns livros, até em conjunto com a Elite. Eu também, com a minha empresa, a gente está construindo capacitações para ajudar pessoas no mercado, nos temas de comunicação, liderança, LinkedIn. Inclusive, a gente vai fazer parcerias aí para ajudar os jovens, né, com essa minha experiência. E também a gente vai trabalhar fortemente em ajudar pessoas a se tornarem empreendedoras. Sejam essas pessoas na empresa delas, tendo a empresa delas, ou na empresa de outras pessoas como intraempreendedores. Porque falando de jovens também, né, ô Kaique, eu vejo que é uma baita oportunidade a gente ter a cabeça de empreendedor dentro da empresa que a gente atua hoje. É importante. Né? Porque você ajuda a gerar resultado e você já se prepara para quando você pensar na sua empresa. Então, eu estou nesse momento de pegar todo o meu repertório e ajudar pessoas a serem melhores do que elas são hoje.
Isso é importante. É importante também ter um time apaixonado, né, e ter essa mentalidade de donos da empresa, né? Porque isso faz a operação crescer como um todo. E entrando nesse mérito, né, âmbito empresarial, para você um bom líder representa o quê? Eu costumo falar que o líder dá o tom. Aí eu vou dar um exemplo, né? Uma orquestra. A gente tem lá o maestro ou a maestrina. Ele fica de costas para a plateia, olhando a equipe, mas ele não é melhor do que cada um. Ele pega cada pessoa que é melhor do que ele naquele instrumento, seja no piano, na guitarra, na bateria, mas ele consegue, né, Kaique, orquestrar de tal maneira que ele extrai o melhor de cada um para sair uma música perfeita. Então, na empresa, a mesma coisa. A liderança boa, para mim, é aquela que consegue despertar o que é de melhor na equipe, para a equipe realmente se inspirar e fazer o melhor, porque cada um de nós tem uma coisa de bom, né? Cada jovem que vai assistir aqui tem algo incrível. O grande problema é quando a gente está no lugar errado. Aí tem até uma analogia que eu gosto. Imagina assim, a gente tem dois animais, você tem um cachorro e o gato. É um animal que a gente conhece. O gato, se tiver que subir numa árvore, ele sobe fácil, não sobe? Sobe. Pede pro cachorro subir numa árvore, dificilmente ele vai conseguir. Então não adianta o líder falar, cachorro, você é incrível, sobe. Ele não vai conseguir. Mas também não adianta o líder falar assim, cachorro, se você não subir eu vou te matar. Ele não vai conseguir. Então a liderança tem essa responsabilidade de identificar o que é de melhor em cada um e ajudar a desenvolver essa melhor habilidade. Incrível, realmente. E você tem alguém que você coloque como melhor líder na sua visão? Algum nome ou personalidade pública? Alguém que fez parte da sua história? Tiveram muitos líderes que passaram pela minha história, mas eu vou dar um que todo mundo conhece, Jesus, né? Que ele é o maior líder que existiu. Imagina, sem rede social, na época, né? Ele conseguiu engajar pessoas. Sim. Pregando coisas que hoje a gente coloca, né? Que é fazer o bem, que é juntar pessoas por uma causa maior. Então, é alguém que, independentemente da religião, né, Kaique, a gente tem que valorizar, porque ele acreditava tanto naquele propósito dele, que ele sofreu até o final para levar, né, a palavra dele aí para fazer a diferença até hoje na humanidade. Ficou difícil de você superar esse cara aí. Difícil, né? E que legado você gostaria de deixar para as próximas gerações, né? Quando você não estiver mais neste mundo, como você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou pessoas a perder o medo delas fazerem o melhor que elas têm. Então, olhando para mim, eu tinha esse medo e hoje eu vejo que eu tenho mais força. Então, quero pegar o meu exemplo para deixar de legado, né? Que jovens que hoje, olhando talvez assim, sem oportunidade nenhuma, falar, nossa, peraí, tem um Kaique, tem um Antônio Muniz, tem um Sérgio, eu acredito que eu consigo também, então eu queria deixar esse legado. Incrível. E uma frase que define o Antônio Muniz? Eu sou otimista de natureza, então eu uso uma frase assim, a vida é bela. Eu penso que mesmo nas dificuldades, até eu coloquei lá no meu livro Antifrágil, né? A gente tem que olhar para frente de que a gente não é perfeito, a gente tem dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, mas eu acredito que a vida é bela, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui para deixar o nosso legado. Incrível. O que você acha da Academia Elite, né? E qual, na sua visão, qual é a importância do trabalho que ela vem executando? Olha, casa muito com o meu propósito de contribuir para as pessoas, para a sociedade. Então eu acho um trabalho incrível, louvável. É um trabalho que tem que ir muito mais longe, Kaique, e conta comigo aí eu poder fazer para ajudar. Eu acredito fortemente de que nós que conseguimos um pouquinho na nossa vida, a gente tem que devolver para a sociedade. E a Elite permite fortemente isso, né? Juntar pessoas do bem, pessoas que têm repertório, que podem contribuir. Então, assim, eu sou fã número 1, quando a gente conversou. E eu queria dizer aqui, aproveitar, o quanto eu vi, o quanto você é generoso, né? Porque a gente já fazia um trabalho parecido, eu com outra editora, e você abriu as portas para mim, você, a Rosana. Então,
o líder dá o tom. E você, como líder da elite, você conseguiu passar esse tom do quanto é acolhedor. Então, queria deixar o convite para todo mundo que está ouvindo aqui, assistindo, que venha para a elite, porque aqui a gente é super acolhedor. Obrigado, Muniz, obrigado mesmo. É uma honra tê-lo como membro da nossa academia e compartilhando das ações aí de transformação na vida dos nossos jovens. E continuando o nosso bate-papo, gostaria de conhecer ele, que é especialista em desenvolvimento de negócios, executivo de renome e escritor, estimado Sérgio. Seja bem-vindo ao Podcast Elite. E eu queria já, pegando esse gancho, saber como tudo começou na sua carreira, como foi essa construção. Vamos lá, né? Primeiro, agradeço por estar aqui, né? Aqui com memoráveis executivos, né? A tua presença também. E falando um pouquinho, né? Bom, né, já que você falou do picolé, né, vou contar aqui um pouquinho também, né, até para que as pessoas se identifiquem também e vejam que tudo é possível, né, que não existem fronteiras e que a gente pode chegar onde a gente deseja, a gente almeja, né. Eu sou filho de pai metalúrgico, a mãe do lar, né, então era uma vida difícil e tudo mais, eles vieram do interior, vieram aqui para São Paulo, e meu pai, ele nunca abriu mão da questão da reputação, da nosso nome como marca, né? Que a gente tem uma marca, né? Que é o nosso nome, e também da educação, né? Ele estudou, ambos só tinham um ensino fundamental, né? Vieram para cá. Minha mãe trabalhava numa tecelagem, meu pai como metalúrgico, né? Inclusive numa grande empresa, na Siemens, né? Depois eu vou falar o porquê eu toquei nesse nome, porque também eu tenho uma história lá, né? E foi caminhando. E ele disse para mim, olha filho, cuida do seu nome. E ele era daquela época em que você tinha que ter um bom estudo, você tinha que ter uma profissão, porque naquela época era assim, né? Você vai ter uma boa profissão, você vai entrar numa grande empresa, você vai se aposentar e depois você vai viver, né? Esse era o tom, né? Que era dado aí, né? Gente, eu sou 50 a mais, né? Já estou até avisando aqui, né? Porque eu sou da linha 50 a mais, então tem história para contar. Então esse era o tom. E aí eu comecei, né? E fiz o Senai, né? Entrei no processo de aprendizagem industrial, comecei na área de automação, né? Industrial. Depois tive a oportunidade de fazer um estágio, que na época, né? Antes da Siemens, existia a Equitel, né? Porque a Siemens tinha interesse em entrar aqui no país com a área de telecomunicações, mas naquela época, por restrição de mercados e tudo mais, então ela acabou se associando, né? E a gente fez isso através da Equitel. Então, eu iniciei, né, como uma das primeiras empresas aqui, que era a Equitel Telecomunicações, né, e até mesmo porque a Siemens, ela foi responsável pela primeira linha, né, de telégrafo aqui, né, Dom Pedro II, né, quando ele foi estendido no Rio de Janeiro, né, 4 quilômetros, né, de linha telegráfica, né. Então, parece que aquilo já estava na veia, na questão da comunicação, né, de já iniciar por esse processo de comunicação. E dando continuidade, né? Então, em função dessa questão, eu acabei tendo que aprender como que eu poderia me sobressair nesse mercado, né? Como que eu poderia me destacar. Então, meu pai fala, não, você tem que ter uma profissão, você tem que ter um bom estudo, você tem que ser íntegro, e sempre uma cobrança muito grande. Então, eu comecei nessa área de tecnologia, vim da base, né? E quando eu entrei na área de tecnologia, voltando para a Equitel, que era a área de comunicações, eu entrei na área de suporte, de instalação de campo, depois para a área de suporte, depois eu tive a oportunidade de ir para a área de desenvolvimento, né? E eu falei, poxa, mas me parece que aqui na operação a gente está tão preso, né? Porque tudo eram regras, você não tinha muita possibilidade de inovar, né? Naquela época, tudo era muito... Era uma empresa alemã, né, gente? Então vocês já imaginam que tudo era processo, tudo certo, tudo testado. E aí eu arrisquei, falei, poxa, eu quero fazer algo diferente. E aí surgiu uma vaga para projetos. E eu comecei a estudar gerenciamento de projetos. Então fui de operação para projetos. Quando eu entrei em projetos, o que eu encantei? Pessoas. Porque aí você tem que interagir com pessoas. Aí começa aquela questão que você falou da liderança, né? Como você deu um exemplo aí de um excelente, né? de um insuperável líder, né? Que foi Jesus Cristo. Então, quando eu comecei a trabalhar com liderança, eu comecei a ver um outro mundo. Porque você tinha equipes que dependiam de você, do seu desenvolvimento, de suas decisões. Então, eu comecei a me encantar com essa questão. Vou na área de gerenciamento de projetos, né? Com relação a esse relacionamento com pessoas.
E eu comecei a ver as diferenças. Eu tinha que trabalhar com diferença. Porque você não escolhia equipe. Você ganhava uma equipe, e como foi colocado aqui também pelo Antônio, você tinha que tirar o melhor de cada um. Então eu comecei a aprender. Poxa, tenho que trabalhar as diferenças. Tenho que ser tolerante. Tenho que ser mais humano. Não adianta impor, né, a questão de metas, né, e simplesmente o cumprimento de metas sem que haja uma contrapartida. Né? E aí eu começava a fazer uma troca. Né? Então, assim, eu começava... de alguma forma, aqueles que se destacavam, eu começava a elogiar, eu começava a mostrar para a empresa, eu começava a trazer para os meus projetos, colocar em projetos mais estratégicos, né, como uma forma de reconhecê-los também. E com isso a gente foi crescendo. Né? Por um tempo eu trabalhava com a mesma equipe, daí eu falei, não posso trabalhar com a mesma equipe, eu tenho que diversificar a equipe. E fui arriscando mais, sempre tirava trazia um membro novo e tudo mais, e ele acabava... tendo que subir a régua, ele tinha que se nivelar, né, aos demais. Então eu acabei vendo a questão de desenvolvimento de pessoas, pelo exemplo, né, pela influência, né, por aquele ambiente de trabalho. E eu falei, poxa, é legal. E fui caminhando em projetos, pegava projetos especiais, projetos multi-sites. E aí, numa oportunidade, eu comecei a dar suporte a vendas, porque vendas tinha uma necessidade de levar um especialista também, porque o cliente exigia tal, para uma apresentação, mas ele se sentia mais confortável em algum momento se tivesse um especialista, como um suporte a vendas. E aí eu fui para a área de negócios, numa oportunidade. Me arrisquei de novo. Inside Sales primeiro, né? Ligações frias, né? Aquela coisa do SDR, como se diz hoje, né? E fui me encantando também. Daí eu falei, puxa, olha que legal. Se eu conciliar minha parte técnica, a parte de gestão de pessoas que está em projetos, junto com a área de negócios, acho que a coisa dá certo. E eu fui me moldando para a área de negócios. Então, assim, comecei a trabalhar com tecnologia, fui para a área de projetos, trabalhando com recursos, com pessoas, e depois para a área de negócios, que era muito fria, né? Porque a culpa é do marketing, a culpa é de produtos, a culpa é da operação. Eu não aceitava isso. A responsabilidade era de todos, né? E levando isso à frente, né, foi quando eu entrei para essa área de negócios, de vendas. Né? Hoje, né, falando um pouco da UP Tecnologia, essa empresa que eu represento aqui, então eu passei por várias... Hoje eu estou na UP Tecnologia, representando essa empresa, com um desafio, né, uma empresa no Sul, e trazer, né, aumentar essa capilaridade de forma que a gente atue na área de negócios aqui em São Paulo. Né? Negócios focados na parte de integração de soluções, né, de comunicações, né, todos os tipos de mídia. Né? Trabalhamos com operadoras, trabalhamos também com a parte enterprise, e é um desafio para mim. Então, assim, com essas lições, né, que eu falei, da minha mãe, do esforço dela, do meu pai, desses exemplos, é sempre buscar algo mais, sempre galgar um degrau a mais, sempre subir. Né? Então, eu posso dizer que é possível, gente. Aqueles que nos estão nos ouvindo aqui, se você tem um sonho, se você tem um desejo, você não deve aceitar aquilo como realidade. Você sempre tem que galgar algo mais, né? Sempre se arriscar, né? Se arriscar um pouco mais. Porque se você tiver empenho, tiver atitude, tiver o desejo, buscar o conhecimento, ter pessoas ao seu lado que confiem em você, a coisa vai. A gente consegue chegar lá. Incrível. Parabéns pela trajetória. E aí eu queria entender para você qual foi o maior desafio ao longo da sua carreira, o que mais te fez se sentir desafiado? Olha, o que mais me fez sentir desafiado foi quando do nascimento dos meus filhos, né? Porque eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? A minha menina, né, a Laura, já está, né, com seus 17 anos, já tenho o Gustavo também, já está aí com seus 23 anos. Me casei pela segunda vez, tenho o Cauê também, com a mesma idade, né, do meu filho mais velho, né, meu enteado, que é fenomenal. Todos já estão, né, engajados, minha filha já está estagiando, né, os meus 2 filhos também já estão encaminhados, já estão trabalhando na área, um na área da web, outro na área da web também, mas na área de tecnologia, na área financeira, né, e o que me levou foi, assim, o melhor para eles, né, porque a gente sempre espera o melhor, né? E filho é o motivador, né? A gente precisa ter aquele empurrão, né? A gente sair daquela área de conforto. Tá bom, tô aqui com minha casinha, tô aqui com meu carro, tô aqui, tá legal. Mas assim, galgar algo mais. E quando você constitui família,
Você tem que atuar como empreendedor, não é mesmo? Você tem que... Sim. Porque aí você tem uma responsabilidade maior, né? Você não está sozinho. Como empreendedor, você tem gente que depende de você, né? E que você tendo filhos, eles dependem de você. Até que eles possam caminhar sozinhos, depende de você também. Então, esse foi um dos motivos que me levou a mudar e arriscar mais. Sair de algo que seria só o seletista e ir para algo buscando empreendedorismo, né? Nessa parte de negócios, construindo, né? Essa parte. Você chega na empresa, você tem que entender o mercado, você tem que integrar essa empresa àquele mercado, né? Você tem que construir, na verdade, né? Aquela área, né? Inserir aquilo dentro do contexto. Então, assim, que eu falo, os meus filhos foram um motivador para que eu mudasse, para que eu buscasse algo mais. Incrível. Parabéns pelos filhos e pelos desafios superados, né? Na construção dessa história, desse legado de vida, né? Deixando seus filhos encaminhados, prósperos. Então é muito bacana a gente ver um pai, uma mãe dedicando aí ao máximo para a construção da carreira dos filhos. E falamos bastante aí do início da sua história, do seu passado, mas aí eu queria saber em que momento você está hoje. Olha, hoje eu estou no momento do aprendiz, né? Eu estou no momento do aprendizado, né? Porque, assim, o conhecimento, ele não tem limite, né? Quanto mais você se aperfeiçoa, mais cursos, né? Mais certificações, parece que você não sabe nada, gente. Parece que aquilo... Na verdade é o seguinte, né? Tudo aquilo que você foca, né? Parece que ele se expande, né? Então aquela coisa vai tomando, né? Assim, é fenomenal. E o momento que eu estou hoje é de aprendizado. É um momento de aprendizado, é um momento de fazer diferente, é um momento de arriscar, né? Eu acho que a melhor coisa que existe é quando você trabalha para você e você tem empresas que confiam em você e ela te dá margem para arriscar, né? Para sair, né? Sair da caixa, né? Sair mais do mesmo e poder aos pouquinhos ir arriscando um pouco mais, vendo, né? O mercado esse mercado disruptivo, né, que muda constantemente, a gente não tem, assim, a gente não tem como prever mais o amanhã, né? A gente tem ali probabilidades, né, do que pode acontecer, mas a gente não sabe. Então, assim, quando você pode ousar, buscar essa inovação, buscar arriscar mais, né? Isso é muito bom, né? Isso é o que é o meu momento hoje, né? Estamos arriscando, né? Vamos fazer diferente, vamos surpreender os nossos clientes, né? Vamos entender essa necessidade, né? A gente sempre pode fazer diferente. Incrível. E daqui 10 anos, quem será o Sérgio? Daqui 10 anos eu quero ser... eu quero ser um artista de palco, né? Eu quero ser um palestrante, eu quero pegar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu absorvi e de alguma forma, né, engajar mais pessoas, transmitir conhecimento, né? Eu acho que quando a gente fala de legado, de passar por aqui, o que a gente deixa aqui, né? A gente vai deixar essa nossa história, a gente vai deixar um livro, a gente vai deixar um artigo que movimentou, que mudou alguma coisa nessa trajetória, né? Os filhos, né, que é a nossa continuidade, deixar um espelho para que eles possam, né, se espelhar, né, e possam evoluir. Mas assim, eu me vejo palestrando, escrevendo, por isso que aqui estamos na Elite, né? De forma, eu diria assim, a Elite ela veio como uma forma de amplificar isso, né? Como que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer, né, para que eu possa deixar esse legado? Tem que deixar escrito, tem que deixar marcado, tem que deixar exemplificado. Ou você deixa uma empresa, ou você deixa um tutorial, você vai deixar ali um manifesto, né? Você vai deixar um livro, você vai deixar uma história. Então, é isso. E na sua visão, né, quem é ou foi o melhor líder? Não vale falar o mesmo que ele. Não vale. O melhor líder, né? Hoje nós temos, assim, se você for pegar, né, de pessoas que superaram, né? Você pegar o Mandela, por exemplo, né? Ele disse que o que salvou, né, dentro daquele período, né, que ficou enclausurado e tudo mais, foram os livros, né? Foram a parte do conhecimento. Ele estudou muito, né? Ele foi um líder, né? Então eu diria que ele, assim, para mim, ele é tido como um exemplo de liderança, de humildade, né, de resiliência, né? Porque hoje quando a gente fala hoje a gente fala de liderança, né?
E eu digo de líder, né? Como a gente foi falar de líder. Tem 2 tipos de líder, né? Tem o líder educador, né? O edu-líder, né? Que é o líder educador. Que ele vai chegar, ele vai ensinar, ele vai ter aquela paciência, ele vai transmitir conhecimento, né? Ele vai tirar o melhor, né? E você tem o líder coach, né? Que é o treinador mesmo ali, né? Aí ele vai ter que cobrar, vai ter que repetir, vai ter que melhorar, vai ter que ter uma estratégia, né? Então esse equilíbrio, né? Entre o líder coach, que é aquele treinador, né? Desse líder educador, eu acho que vai fazer essa diferença. E a gente tem que buscar esse equilíbrio aí, né? E como eu me via como líder, né? E agora um líder aí na área em vendas, né? A gente continua assim. Porque como vendedor, a gente depende de muita gente também. Né? O cliente está lá na ponta, mas a gente tem toda uma estrutura, tem toda uma equipe. Então, assim, e exercer liderança, exercer gestão não é fácil. Né? Você vai trabalhar com egos, né? Você vai confrontar com egos, com desejos, com expectativas, com o tempo, né? As pessoas querem que tudo venha de forma muito rápida, o resultado veio de forma rápida, a gente às vezes demora um pouco mais para construir isso. Mas é o desafio, esse é o nosso desafio, né? É tornar essa vida mais simples, vamos dizer, né? A gente conseguir tornar esse processo aí complexo, né? Essa vida complicada, esse admirável mundo louco aqui, em algo mais simples, né? Para se viver, é isso. Incrível. E como você gostaria de ser lembrado quando você não estiver mais aqui entre nós? Como eu gostaria de ser lembrado, né? Olha aqui essa pergunta. Assim, vamos lá. Olha, como alguém que teve a coragem de fazer diferente, né? Como alguém que deixa uma mensagem, né? Faça agora, depois é nunca, né? Sem procrastinar e tudo mais. Então, assim, ser lembrado como alguém ativo, alguém que fez, alguém que tentou, né? É isso, um realizador, né? Vamos dizer assim, né? Uma pessoa realizadora que foi lá, que tentou, que mostrou, que deixou seu legado. Então é isso, é deixar essa marca, né? E principalmente, né? Influenciar o maior número de pessoas. Né? Eu acho que essa amplitude com a elite é que vai trazer isso, para a gente chegar a essas pessoas, né? Essa oportunidade, né, de estar aqui e de ter essas pessoas memoráveis, né? De ter especialistas em todas, né? E de forma diversa, né? Porque aqui a gente não está falando que a gente está numa área em que a gente tem especialistas de negócio, ou de TI, ou de marketing, né? Ou de varejo, não. A gente tem uma diversidade. E eu já estou aprendendo, né? Desde novembro para cá, quando cheguei aqui, já estou aprendendo e muito, né? Então, é isso. Ser lembrado como realizador. E uma frase que te define? Uma frase que me define, né? Tudo aquilo que eu foco se expande. Uma frase que me define é isso. Quando eu coloco foco, eu consigo colocar energia naquilo, eu consigo ter uma visão e aquilo se expande, né? Colocar, né, aquela sua visão, né, em ação. Né? Então, assim, é a frase que eu tenho comigo. Tudo que eu foco se expande, né? É sempre você procurar o melhor, sempre se expandir, né? O universo é enorme, né? A gente é infinito, né? Então a gente não pode se restringir a paredes, a organização, tudo mais, é isso. E o que você acha da Academia Elite e, na sua visão, qual a importância do trabalho que ela vem executando? Puxa, vamos lá. Como eu coloquei, né, anteriormente, ela amplifica, né? A Elite, para mim, ela vem como meio de amplificar isso, de chegar ao maior número de pessoas, né? Ela já está estabelecida, ela já tem membros executivos memoráveis, ela tem gente que já tem, faz essa diferença. Então, fazer parte da Elite como membro executivo, estando aqui, para mim é um meio para amplificar isso, para chegar ao maior número de pessoas. E também aquele orgulho de você chegar e falar, poxa, nós estamos contribuindo para aquelas pessoas vulneráveis, né? Aqueles jovens vulneráveis, né? Que têm a vulnerabilidade, não só social, colocando na questão econômica, mas do saber também. Porque cada edição, cada livro, né, editado, lançado, ele traz em si a experiência dos seus coautores, a experiência de quem passou por toda aquela experiência, né? Que sempre vai agregar. Então eu vejo como, assim, algo gratificante. É um orgulho estar aqui com vocês. Se eu posso dizer o orgulho isso. É nosso. Um show de aprendizado com Antônio Muniz, Sérgio Figueiredo. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso podcast.
É uma honra para nós conhecermos um pouco mais sobre a história de vocês, sobre o legado de vocês e maior honra ainda tê-los como membros na Academia Elite. Eu quero agradecer nossos estimados ouvintes, líderes, amigos e amigas por estarem conosco, nos prestigiando nesta tarde. E para finalizarmos, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês e para nossos ouvintes. Uma mensagem que me chamou muito a atenção pela questão do tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês esta importância. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve o filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do reencontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião. E para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor do milésimo de segundo, pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera ninguém. Valorize cada momento da sua vida e não tenha medo da morte. Ela é inevitável. Tenha medo de não ser lembrado, de não deixar um legado, de não conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Pense sobre o seu tempo e como você tem conduzido a sua vida. Eu sou Kaique Groff, presidente e diretor biográfico da Academia de Líderes Elite e espero você em nosso próximo podcast.